Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Olha o que Jesus está falando, ó. Deus é espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito, ou seja, Deus, ele é o Espírito Santo. O que é Deus? Deus, na verdade, é o Espírito Santo. Quando você fala Deus Pai, você está falando do corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte. Quando você fala Jesus Cristo, você está falando do corpo de Cristo. Mas Deus mesmo é o Espírito Santo que atua no corpo do Pai e no corpo do Filho. Entendeu? Então Deus é Espírito. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim, ó: Eu e o Pai somos um. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Mas aqui Jesus diz que ele e o Pai somos um. O Espírito Santo é um só. Quando fala que Deus é 7 Espíritos, é que ele divide-se, ele tem poder de dividir em 7 para fazer a obra dele. Mas Deus, na verdade, é um só, que é o Espírito Santo. Mas ele tem poder de dividir em 7 para fazer a obra dele. Por isso que ele é chamado os 7 Espíritos de Deus. Aí quando você junta os 7 Espíritos de Deus com o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte e com o corpo de Cristo dá 9. 9 que é a serpente no hebraico. 9 que é a sabedoria. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Entendeu? Porque Jesus ele é a serpente é o número 9. Ou seja, Deus Pai, o primeiro corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, trabalhou com os 7 Espíritos, então dava 8. Quando veio o corpo de Cristo na terra, deu 9, que é a serpente, por isso que Jesus é chamado a serpente. As serpentes são os 7 Espíritos de Deus, o corpo do Pai e o corpo de Cristo trabalhando para nos salvar. Isto é a serpente, a sabedoria verdadeira que é Deus. Agora, quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. A epígrafe do texto aqui falou bom pastor, porque o bom pastor são os 10 mandamentos. Olha o que diz aqui, ó. João 10, versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Olha o que Jesus diz agora em João 10, versículo 9. Lembrando que 9 é a serpente. E as serpentes são os 9 mandamentos também, porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, automaticamente você obedeceu os 10. Porque quando você fala dos 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. Esse é Deus. E os 9 mandamentos é a doutrina dos 7 Espíritos, que é a serpente. Entendeu? Porque os 9 mandamentos só falam de amor ao próximo. Se você obedecer os 9 mandamentos, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e também vai amar o teu próximo. Então, automaticamente, você obedece os 10. Por isso que o 9 mandamento ele é chamado a serpente. Agora, em João 10, versículo 9, olha o que Jesus está falando, porque 9 é a serpente, 9 é o próprio Deus, ó. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Quando você vai no versículo 16, o que são? São os 7 Espíritos de Deus e os 9 mandamentos falando para você. O 16 é o número do leão, que é Cristo. Aí está escrito assim, ó: ainda tenho outras ovelhas, que não são deste curral. Também me convém juntar a esta, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém? Jesus é o caminho.